Povo, isso aqui é uma retratação de Roma, quando ela efetivamente, antes de Cristo, estava se estabelecendo como um grande império. Essa cidade, ela compunha aí um império extremamente forte, que chegava a habitar aí em torno de 1 milhão de pessoas, com aquedutos, casa de banhos, toda a organização social que você possa entender. Então a gente vai ver exatamente isso sobre Roma e como se estabeleceu esse império e sua queda. Povo, isso aqui é o Império Romano quando ele estava no seu pleno desenvolvimento. O que você tem aqui no meio é, é a Península Itálica. Nessa Península Itálica, no meio da Península Itálica, tinha uma planície chamada Planície do Lácio. Por isso, os habitantes que moravam lá eram chamados de latinos. Nessa planície, ela era uma planície, então era extremamente agricultável. E para proteger essa planície, você tinha uma fortaleza, e essa fortaleza chamava-se Roma. Não se tem ideia porque chama Roma. O que a gente tem é uma lenda que fala de dois irmãos, Remo e Rômulo, perseguidos por um tio, que foram salvos por uma loba, se alimentaram nela, e que o Rômulo mata Remo, e aí, em homenagem ao irmão e por remorso, ele funda uma cidade chamada Roma. Isso é só uma lenda. Na verdade, o que nós temos é uma fortaleza para proteger essa planície agricultável, que era bastante cobiçada pelos povos do norte, que eram os etruscos, o povo do sul, que era o pessoal da Magna Grécia, e Roma vai se desenvolver exatamente a partir da planície do Lácio, bem no meio da Península Itálica. E quando ela se desenvolver, ela vai controlar o mar Mediterrâneo, mar esse que dava acesso a todo mundo conhecido, ou seja, ao norte da África, a toda a Europa, e a região do Oriente Médio. Então você tinha acesso ao mundo conhecido. Eles conheciam o Extremo Oriente? Não, não conhecia. Os povos escandinavos lá de cima também não conhecia. Conhecia os povos abaixo do deserto do Saara, África subsaariana? Não conhecia. Então, o que você tem? Você tem o mar Mediterrâneo dando acesso ao mundo conhecido. Roma vai controlar esse mar Mediterrâneo, vai chamar esse mar de Mare Nostrum. Tudo bem? Pessoal, Roma é estudada com 3 fases. A fase da monarquia que vai do ano de 753 a 509. A fase da república, que é de 509 a 27 a.C. E depois, de 27 até 476, que é o império. Então, nesse momento aqui, quando Roma é fundada, nós temos uma monarquia. Então, Roma tinha reis, tá? Como que era Roma? Era a sua economia. Sua economia era agropastoril. Então tinha a agricultura, porque era uma planície agricultável, e tinha o pastoreio. Então se criava cabra, ovelhas, criava rebanhos, tá? A sociedade era estratificada entre patrícios e plebeus. Então, é diferente da nossa, que tem aí o pobre, classe média dividida em várias letrinhas, e classe alta e os intocáveis. Roma só tinha 2 classes sociais: o patrício e o plebeu. Quem é que detinha o dinheiro? Quem é que detinha a posse de terras? O patrício. O plebeu trabalhava para o patrício, tá? A política lá estabelecida, já que era uma monarquia, era um rei. Você tinha rei, mas o rei era eleito. Veja, geralmente o rei, ele costuma ser hereditário, mas em Roma não. Por ser uma planície agricultável, por ser muito cobiçada, o rei, que precisava efetivamente liderar o exército, era um rei eleito. Então, quando o rei não servia mais, esse cara saía e era eleito um novo rei para liderar o exército. Então, o rei tinha que ter algumas qualidades como guerreiros para que isso pudesse se estabelecer, tá? Então, o último rei, a gente sabe que Roma teve 7 reis. 4 que eram latinos e 3 etruscos. E o último rei etrusco, ele quis centralizar o poder. Veja, Roma detestava a centralização do poder. E devido a isso, e por que detestava isso, né? Porque a terra era dos patrícios. Se o rei centralizasse tudo, seria uma monarquia. Essa monarquia, ela efetivamente iria controlar também as terras. Os patrícios iriam perder o seu poder. Então, devido a isso, o que aconteceu? Houve uma revolta dos patrícios contra a tentativa de centralização do poder pela monarquia.
Os patrícios lideraram a revolta, destituíram o último rei, que era um etrusco. E por que o etrusco? O etrusco, morando no norte da África, no norte da Península Itálica, ele era extremamente guerreiro e ensinou aos latinos a guerrear. Então ele tinha sido eleito rei, e aí, por conta dessa tentativa de centralização, ele foi destituído e os patrícios começaram a organizar o poder. Bom, o que eu disse para vocês, os patrícios deram um golpe, e quando eles deram um golpe, tomaram a monarquia, então não existia mais uma monarquia, então fundaram uma república. A palavra república é uma palavra de origem latina, língua falada ali na Península do Lácio, por isso latim, e ela quer dizer do povo. República quer dizer do povo, do povo. Veja, vocês moram numa república. Antes de ser Brasil, o Brasil é uma república, pertence ao povo. Como é que eu sei que pertence ao povo? É o povo que determina quem vai ser os seus representantes. É o povo que determina quem vai ser o governo. É que muitas vezes o povo é burro, então escolhe os governantes errados. Mas Roma era uma república. Do ano de 509 a 27 a.C., Roma era uma república. E como quem deu esse golpe foram os patrícios, eles começam a controlar o poder. Então, o monopólio no começo é do patrício. O patrício vai controlar esse poder. E o patrício não quer uma centralização. Então, o que ele quer? Ele quer uma descentralização administrativa. Então, ele vai colocar aí o censor, o questor, o edis, o tribuno, o centurião, cada um controlando uma pequena parte, porque ele é desfavorável à centralização. Mas os plebeus não ficaram inertes a isso. O que eles fizeram? Fizeram uma revolta. Eles se afastaram e foram para o Monte Sagrado e se recusaram a trabalhar para os patrícios. E descobriram nesse momento que pobre tem força. Veja, tudo que é feito no mundo é feito por pobre. A gente precisa entender. Quem é que faz o avião? Pobre. Quem faz a Ferrari? Pobre. Quem faz a mansão do rico é pobre. Os plebeus entenderam isso. E aí se afastaram. Os patrícios não sabiam fazer muitas das atividades dos plebeus. Então o que eles fizeram? Acabaram se submetendo aos plebeus. E para que os plebeus voltassem a trabalhar, foi organizado a Lei das 12 Tábuas, que a gente vai comentar com você no slide seguinte. Os plebeus voltaram a trabalhar mediante as leis das 12 tábuas. Eram 12 tábuas com várias e várias leis, elas permitiam uma série de coisas, inclusive permitiu o casamento de patrício com plebeu, que antes era proibido. Mas o que mais interessava aos plebeus era que eles podiam nomear um tribuno da plebe. Esse tribuno ele ia atuar no Senado e ele tinha poder de veto. O que é isso, poder de veto? É quando ele pode simplesmente vetar, impedir qualquer decisão de todos os outros senadores. E ele era inviolável, ele não podia ser tocado. Então, os plebeus agora tinham um tribuno, e esse tribuno representava os plebeus. Obviamente que vai ter corrupção, esses tribunos vão se vender e tudo mais, mas ele estava lá para defender o que queria a plebe, tá? Então, diante disso, começou a República, e quando essa República está se fazendo com tudo isso, essa descentralização, essas questões aí dos plebeus se recusarem a trabalhar, o que Roma está fazendo? Roma está se expandindo. Então, da planície do Lácio, Roma vai se estender. E como essa expansão se dá? Ela se dá em 3 grandes etapas. A primeira etapa é a unificação da Itália. Veja, os italiotas ou os latinos, eles habitavam só no centro da Península Itálica, na região do Lácio. Só que, como eles tiraram o último rei, que era um rei etrusco, os etruscos não gostaram dessa situação. De determinado momento, esses etruscos organizaram um exército e eles desceram do norte para tomar a planície agricultável, que era dos italiotas. Esses que tinham aprendido a guerrear já com os etruscos, para se defender, acabaram atacando os etruscos e conquistaram a parte norte. Conquistando a parte norte, voltaram para suas terras, mas a parte norte acabou sendo agora da planície do Lácio, ou seja, dos italiotas. O pessoal da Magna Grécia, que habitava o sul da Itália,
eles, sabendo que os latinos tinham acabado de participar de uma guerra, ou seja, os italiotas, eles entenderam o seguinte: bom, acabaram de participar de uma guerra, perderam homens, estão enfraquecidos. Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar um exército, subir até o meio da Península Itálica, tomar a planície do Lácio. Só que, quando eles fazem isso, os italiotas eles não estão enfraquecidos, então eles conseguem vencer o exército do pessoal da Magna Grécia, que controlava o sul da Itália, e eles acabam fazendo o seguinte: eles tomam o sul da Itália. Então, toda a Península Itálica, aquele formato de bota, fica agora anexado a Roma. Roma controla tudo aquilo ali. Chegando no final da Península Itálica, a mais ou menos 30 quilômetros, tem uma ilha chamada Sicília. Ela é uma ilha que é separada por uma parte de oceano, mas consegue-se avistar essa ilha. Roma gostou tanto dessa expansão que ela resolve efetivamente tomar a ilha. Tomar aquela ilha. Então, o que se faz? Ela vai tomar a ilha, só que a ilha é um entreposto comercial de uma cidade que fica no norte da África, onde hoje é Túnez, na Tunísia, chamado Cartago. E os cartagineses, eles controlavam o comércio no mar Mediterrâneo. Então, o que Roma vai fazer? Roma vai tentar tomar a ilha Sicília, só que eles entram em choque com outro império, que é o Império de Cartago. E isso gera as Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas, elas têm esse nome porque os romanos, de uma forma extremamente pejorativa, chamavam os cartagineses de punos. E essas guerras, elas se dão em 3 batalhas. A primeira batalha a batalha que fica mais ou menos empate. Nem ganha Roma, nem ganha Cartago. Na segunda batalha, nós temos um general cartaginês chamado Aníbal, o Barca, Aníbal, o cartaginês. Ele que está no norte da África, então ele tem acesso a elefantes. Ele vai treinar 300 elefantes. Ele vai até o Estreito de Gibraltar, atravessar o Estreito de Gibraltar com esses elefantes aí em barcos e navios, passar por toda a Península Ibérica, subir, entrar ali na região onde hoje é a França, descer pela região da Suíça, descer a Península Itálica e atacar Roma. Ele faz isso, demora bastante, mas ele faz isso e ele ataca Roma. Você tem que entender que elefantes nessa época ele servia como tanque de guerra. Um elefante com a carapaça impedindo as flechas e tudo mais, no meio do exército romano, que geralmente lutava com uma espada chamada gládio, por isso as pessoas que tinham muita habilidade com gládio era chamado de gladiador. Esse elefante, ele dá uma trombada, cai romano para tudo que é lado. E quando eles fazem isso, eles descem até a Itália, os cartagineses, eles conseguem conquistar Roma. E os romanos, desesperados, entram em barcos e vão atacar Cartago. E aí o que faz o pessoal de Cartago, que está desprovido de um exército? Manda uma mensagem para Aníbal, e aí Aníbal tem que voltar rápido. Ele voltando rápido, ele não pode levar os elefantes. Então, quando ele volta rápido, e eles vão chegando em etapas, o exército romano que já estava lá, está preparado para a batalha, acaba vencendo Cartago. Vencendo Cartago, a terceira batalha se dá só para queimar Cartago. Então, Roma se apodera do quê? Da rota que Aníbal fez. Ele tomou todo o norte da África, ele tomou a Península Ibérica, ele tomou a região onde hoje é a França, ele toma a Suíça. Roma se apodera porque Roma venceu Aníbal. E ela se apodera do quê? Do Mediterrâneo Ocidental. Roma gostou de conquistar o Mediterrâneo Ocidental? Adorou. Então o que ela faz? Ela vai conquistar o Mediterrâneo Oriental para ter acesso ao Mare Nostrum, ou seja, ao Mar Mediterrâneo. E é fácil conquistar o Mediterrâneo Oriental? Muito fácil. Por quê? Porque com a morte de Alexandre o Grande, o seu império ele foi dividido entre os 12 generais de guerra de Alexandre. E o Mediterrâneo Ocidental estava dividido por alguns generais desse exército. E quando eu divido, automaticamente eu enfraqueço. Então Roma conquistou aquela região muito fácil, tendo acesso a todo o Oriente Médio, a toda a Península Balcânica, a região do Egito. Roma controla agora o Mare Nostrum. Toda aquela região fica no poderio de Roma. Roma está se expandindo bastante.
Novamente, as etapas de expansão são 3 etapas. Unificação da Itália, que é a guerra contra os etruscos e contra o pessoal da Magna Grécia, formando a Península Itálica, unificando a Península Itálica. Depois as guerras púnicas, que é a guerra contra Cartago, e Roma vai com isso anexar o Mediterrâneo Ocidental, e o Mediterrâneo Oriental, a guerra contra os generais de Alexandre. Aqui, pessoal, é mais ou menos como é que estava dividida a Península Itálica. Então, aí em verde está escrito etrusco. A parte amarela eram os latinos, ou os italiotas. A parte azul era uma série de cidades do pessoal da Magna Grécia. Tinha outros povos que habitavam essa região, mas eles são menos expressivos, tá bom? Esse slide aqui só mostra as várias e várias conquistas e as etapas dessa conquista, como é que foram conquistados todos esses territórios aí. Bom, Roma cresceu, Roma se expandiu, e aí tem consequências com essa expansão. Primeira consequência é o controle do mar Mediterrâneo, que eles chamam de Mare Nostrum. Roma vai controlar uma dimensão grande aí do território, e aí vai chamar esse oceano de Mare Nostrum, esse mar de Mare Nostrum, onde ela vai fazer um comércio nesse mar. Primeira coisa que Roma percebe, que região como o Egito dava um trigo de excelente qualidade. Região assim como o Oriente Médio dava uma azeitona de excelente qualidade. E Roma tinha só o meio ali da Península Itálica que era agricultável. O restante tinha muitas dificuldades para plantar, porque eram regiões extremamente montanhosas. Então o que o Roma faz? Deixa a região do Lácio para divertimento dos romanos. E faz o quê? Já que o Egito dá um trigo de alta qualidade, vamos plantá-lo no Egito porque pertence a nós. Nós tomamos dos generais de Alexandre. Se o Oriente Médio dá uma azeitona de qualidade, então o que a gente faça isso? Plante azeitona no Oriente Médio porque aquela região nos pertence. E cada região determinou exatamente o que você tinha que fazer. Roma fez o quê? Uma divisão internacional do trabalho, deixando a Península Itálica para divertimento dos romanos. E criou-se nessa região o quê? Latifúndios escravistas, principalmente aqui no Ocidente, em especial no Ocidente, porque era onde ficava mais próximo. O que é esses latifúndios escravistas? Toda vez que Roma conquistava uma região, uma parte dessa população se tornava escrava do povo romano. E esse pessoal aí vai trabalhar nesses latifúndios para fornecer o que Roma necessita. A Itália passa a ser uma economia importadora, então tudo que necessita na Península Itálica vem de outros lugares, vem desses latifúndios escravistas, então é importado para Roma. Bom, vai haver um afluxo de riquezas. Afluxo por quê? Porque sempre tinha uma única direção, Península Itálica. Afluxo de riqueza e afluxo de escravos. Então, agora Roma, que tinha duas classes sociais, o patrício, o plebeu, agora também terá uma outra classe social, que serão os escravos. Veja, esses escravos eles não eram negros, na sua grande maioria eram escravos brancos, tá? Brancos, que era o território onde Roma conquistava. O que vai acontecer? Veja, os plebeus com isso. Os plebeus eles tinham tempo para trabalhar no exército. Era em torno de 25, 30 anos se trabalhava no exército. Era a função dos plebeus, porque os plebeus perderam sua função de trabalho, já que agora Roma tem escravo, não vai ficar pagando para plebeu trabalhar para eles. Eles têm escravos. E a função do plebeu era o quê? Agora era simplesmente prestar o serviço militar. Só que depois que prestava o serviço militar, esses plebeus eles podiam voltar para suas casas. Agora eu pergunto para você, você fica 25 anos trabalhando no exército. O que você tinha lá no exército como honorários, como efetivamente ordenado? O que você ganhava? Você ganhava uma bolsinha com a pedrinha de sal dentro. Os plebeus diziam que ia receber o seu salário, ou seja, uma palavra de origem latina, salário, que a gente hoje transfere para salário. Já disse para vocês que nós somos greco-romanos. Então, os plebeus recebiam. No começo o sal era extremamente valioso, mas começou a ficar uma coisa banal, que todo mundo tinha acesso, então o sal não valia mais nada. Ele voltava com um montão de sal para casa. O que ele ia fazer? Nada. Quando ele voltava, se ele era dono de um pequeno sítio, ele voltava e esse sítio estava cheio de mato, não tinha condições dele com sal restabelecer o seu plantio. Se ele não era,
ele não vai ter trabalho, porque agora os romanos têm um número de escravos bastante significativos, e não precisa desse patrício para trabalhar para eles. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa que acontece é um êxodo rural. Veja, êxodo rural, geralmente você não tem isso, né? Não, desculpa. Geralmente você tem isso sim, um êxodo rural. As pessoas saíam aí do campo e iam para a cidade. Eles vão para a cidade, né? Esses caras, eles não estão conseguindo se viver no campo. É como o nordestino que migra, né? O famoso migrante do Nordeste sai de lá porque não é dono da terra, então ele migra para os grandes centros. Então o que fez esse plebeu? Ele migrou. E migrou para onde? Para onde ele tinha possibilidade de sobrevivência, que era para Roma. Lá em Roma, o que se estabeleceu? Eles ficavam andando na cidade, de um lado para o outro. Lembre-se, não tinha emprego. Por quê? Porque os romanos agora tinham escravos. Ficavam andando de um lado para outro. E aí vai se formar o que a gente chama de clientela urbana. Essas pessoas que ficavam andando de um lado para o outro vão ser usados por uma parte da população romana que enriqueceu com o comércio. Lembrando a vocês que os povos da antiguidade não gostavam de comércio, mas vai servir de ferramenta política essas pessoas para se controlar as situações políticas em Roma. Em Roma tinha uma parte da população que ela se dedicou ao comércio, e essas pessoas eram chamadas de equestres, ou cavalheiros novos, ou homens novos. Esses homens novos eram porque eles enriqueceram com o comércio. Mais importante, o que dava status era você ter terra. Então eles queriam comprar terras. Quem é que detinha as terras? Os patrícios. E esses não queriam vender. Então o que esses homens novos faziam? Eles financiavam aqueles plebeus que ficavam aí andando nas ruas romanas sem ter o que fazer. Veja, um monte de pessoas andando nas ruas de Roma sem ter o que fazer, sem ter alimento, sem ter isso, ela pode se tornar um marginal. Então, o que fez esses homens novos? Eles faziam arenas parecidas com um coliseu, entendeu? E dentro dessas arenas eles colocavam às 10 da manhã e às 4 da tarde. Por que esses horários? Porque aí você tem a inserção da luz natural. E lembrando vocês, Roma não tinha, né, energia, não tinha nada disso. Então você tinha a luz natural. 10 horas da manhã colocava todo mundo dentro dessa arena. Promovia um espetáculo, poderia ser um gladiador lutando com feras, o gladiador lutando com outro gladiador, enfim, alguma coisa assim. Mas antes do espetáculo, você pegava cestos com muito pão e lançava para essa população. Então essa população ela estava alimentada e ela tinha um espetáculo de circo, né? E aí se desenvolve o quê? A política do pão e circo. Esses cavaleiros novos estão fazendo isso para controlar essa população, porque no dia que ele vai tirar esse pão ou tirar esse circo, essa população ela pode se rebelar em Roma e colocava aí os patrícios que detinham a política do Senado numa situação extremamente difícil. Então, é feita essa política do pão e circo. Se você pensar bem hoje, veja o que são os estádios de futebol, muitos deles financiados pelo governo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem estádio em Cuiabá, lá no Mato Grosso, você tem um estádio de futebol, que é um elefante branco, porque você não conhece nenhum time de futebol de Mato Grosso do Sul. De Mato Grosso do Sul. Você tem um estádio no Amazonas, um estádio imenso no Amazonas. Que tipo de futebol você conhece no Amazonas? Você tem estádio em Natal, no Rio Grande do Norte. Que time de futebol você tem lá? Isso é o que a gente chama de política do pão e circo. A população fica contente aí com o corintianinho ganhando, timão, né? E não liga para as consequências políticas, e os políticos acabam fazendo o que querem, ou então controlando essa população aí com esses espetáculos, tá? Isso aí é uma briga dos homens novos contra os patrícios, leva a uma crise em Roma imensa, essas brigas aí que se tem pelo controle do poder da política romana. A luta dos homens novos com os patrícios leva a uma série de crises, vai afetar bastante a república, e essas crises elas se esbarram uma série de consequências aí, até a tentativa de reforma agrária pelos irmãos Graco. O irmão Graco, que era o Tibério e o Caio Graco, eles eram tribunos da plebe. E o que o Tibério Graco tentou fazer? Uma reforma agrária. Reforma agrária, você mexe nas terras
especificamente dos patrícios. Esses não querem. O que é reforma agrária? É você pegar a terra deles, dividir em pequenas glebas e ofertar essas glebas aos plebeus que estavam nas ruas de Roma sem produzir nada, né, servindo aí a política do pão e circo. Então ele tentou fazer isso. Ele foi perseguido pelo Senado, perseguido aí pelos senadores, pelos patrícios, e ele acabou sendo morto, e com ele 30 mil pessoas que apoiavam essa causa. Tempos depois se levantou um irmão dele chamado Caio Graco. E o Caio Graco, ele não propôs uma reforma agrária porque ele tinha visto o fim do irmão. Ele propôs uma reforma que era uma reforma chamada Lei Flumentária, que era a lei que pegava o trigo romano e dividia para essa plebe para ela não ficar à mercê da política do pão e circo. Ele também foi perseguido. A perseguição foi tão intensa que ele não teve coragem de encarar a situação assim de frente, então ele pediu para um escravo matá-lo. Então isso gerou uma crise imensa dentro de Roma. Essa crise ela foi um pouco apaziguada com as ditaduras dentro do exército. Ditaduras essa que começou com Mário. Mário era um general do exército, mas ele veio da plebe. Então ele conseguiu fazer com que os soldados recebessem um soldo melhor. Eles conseguiu fazer com que os espólios de guerra, que são as conquistas, o que se conquistava nas guerras, fosse dividido entre os soldados. Enfim, mas o Mário já estava velho, ele faleceu depois de um tempo, e quem assumiu foi o Sila, assumiu o exército romano, e o Sila já era descendente já dos patrícios, então ele retirou tudo isso, e isso gerou uma crise imensa de Roma que precisava ser controlada. Então o Senado, para controlar isso, ele inventou uma coisa chamada triunvirato. Roma não gostava de centralização, então eles dividiram o poder em 3 homens. Triunvirato quer dizer que 3 homens controlará. Quem vai em igreja protestante, ou seja, evangélica, crente, como alguns chamam, vai descobrir que lá o homem é chamado de varão. Então, triunvirato, 3 homens vão controlar o poder dentro de Roma, e isso para apaziguar essas crises. Pessoal, o primeiro triunvirato foi composto por Pompeu, Crasso e Júlio César, tá? Primeiro triunvirato aí, esses homens vão começar a controlar Roma. Só que Crasso comete um erro. Quem for fazer direito vai ouvir uma expressão, erro crasso. Crasso foi combater onde hoje é a Pérsia, e o general persa chamou Crasso para ir ao encontro. Nenhum general do exército contrário iria ao encontro do general do outro exército, um acampamento desse. E Crasso fez isso, então ele acabou sendo morto, e aí a gente chama isso de erro crasso. O controle ficou sobre o poder de César e de Pompeu. César foi combater na Gália, Pompeu ficou em Roma e se declarou o governante máximo de Roma. Quando Júlio César ficou sabendo disso, o que ele faz? Ele volta da Gália e ele começa uma luta civil. Uma parte do exército estava com Júlio César, outra parte estava com Pompeu. A luta se trava e César acaba vencendo Pompeu e se estabelecendo como governante máximo de Roma. Esses são os governantes de Roma no governo do triunvirato. Crasso, que vai morrer em batalha, Pompeu, que será vencido por César, e Júlio César, que se estabelece como governante. Veja, Júlio César se estabelece como governante, ele tem que mostrar para o povo de Roma como que ele governa. Então ele está em Roma quando aparece uma crise no Egito. Crise essa estabelecida por Ptolomeu II e Cleópatra. Ptolomeu II tinha por volta de uns 15 anos, Cleópatra, sua irmã, tinha por volta de 17, 18 anos, e eles eram casados. Casados, irmãos casados, sim. Mas não se davam bem, por conta disso, era casamento que era feito para controle do poder. Cleópatra se dizia mais inteligente, mais competente para governar e queria esse governo, mas o governo era patriarcal, acabava ficando com Ptolomeu II, o irmão mais novo dela. Cleópatra fazia de tudo para controlar essa situação. Uma parte da população queria Cleópatra como um faraó, outra parte queria Ptolomeu II, e se estabeleceu uma luta em relação a isso. E essa luta acabou inviabilizando, ou seja, impedindo o plantio de trigo, e esse trigo, na sua grande maioria, era enviado para Roma, então em Roma faltou trigo. Quem é que tem que resolver essa situação? Ora,
Quem está governando? Júlio César. Então, Júlio César sai de Roma, pega um barco, atravessa o mar Mediterrâneo, se estabelece numa cidade chamada Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, e está cansado da viagem, se estabelece lá e ele vai resolver a situação assim que ficar descansado, vai chamar Ptolomeu II e Cleópatra juntos para efetivamente verificar o que está acontecendo. Cleópatra se antecipa, manda um escravo ir até Júlio César, pedir uma audiência com ele. Júlio César diz ao escravo para voltar, diga para sua senhora, disse ele, que amanhã eu vou receber ela, né, e Ptolomeu II. Se eu não chegar num consenso, vou tirar os dois do poder e efetivamente Roma vai controlar isso aqui. Cleópatra não gostou da resposta de Júlio César, se pintou. Os egípcios que inventam maquiagem, ela se pinta, ela usa pouca roupa, uma roupa bastante sensualizada, já que o Egito tinha isso e era bastante quente. Ela pega casca de laranja, e quando você pega a casca de laranja, você aperta a casca de laranja, vai sair um ácidozinho assim. Ela abre o olho, aperta aquele ácidozinho no olho e fica com uma pupila extremamente dilatada. Ela se enrola num tapete e ela pede para o escravo levá-lo até o Júlio César. César atende a porta já com o gládio na mão, não estava esperando ninguém. O escravo coloca o tapete no chão, ele chuta o tapete, ele vai desenrolando e no final sai uma menina de 17, 18 anos mais ou menos, toda pintada, com pouca roupa sensualizada, com as pupilas extremamente dilatadas, e com isso ela consegue efetivamente seduzir Júlio César, e Júlio César acaba se relacionando com Cleópatra. E no outro dia, Júlio César, apaixonado por Cleópatra, tira Ptolomeu II do poder e coloca Cleópatra como a faraó do Egito. Cleópatra começa a ser amante de César e ela pega César, coloca dentro de um barco e vai mostrar as dependências do Egito para o Júlio César. Esse, com ela num barco, vão subindo o rio Nilo, e Júlio César, toda vez que Cleópatra chega em determinado local, a população vê a coroa, que é uma coroa vermelha com a coroa branca dentro, as coroas dos faraós do Egito, percebe que é Cleópatra que está governando, está com um exército ali, né? E eles se lançam no chão e falam: Ave, senhora do baixo e do alto Egito, ave, senhora de todas as terras. Percebe que Cleópatra que está governando tudo aquilo. Por que ave? Ave é um sinal de endeusamento. Veja, quem é católico sabe geralmente duas rezas, o Pai Nosso e a Ave Maria. Ave Maria quer dizer que Maria está sendo endeusada. Endeusada, fica colocando aí um título a ela como deusa, porque ela é filha de Jesus. E Cleópatra é antes de Maria, então esse endeusamento já vinha antes. Cleópatra vai ser chamada de Ave, senhora do baixo do alto Egito. César fica assim extremamente contente de como estão tratando Cleópatra, e ele quer ser tratado desse jeito em Roma. Então ele volta tentando introduzir esse tipo de governo em Roma. Tinha que chamar ele de Ave César. Só que o romano não gosta de centralização. Então, uma revolta dentro do Senado, faz-se uma conspiração e matam César, esfaqueado nas escadarias do Senado, inclusive seu filho adotivo, o Brutus. Mata César e aí acaba o primeiro triunvirato. Com a morte de César, o fim do primeiro triunvirato, acontece o quê? Enfraquecimento do Senado por conta da morte de César, parte da população não gosta muito disso, lutas sociais em Roma imensas, outros apoiando o Senado, outros não, pessoas contra o exército, pessoas que não querem participar, enfim, há uma guerra deslavada em Roma e essa situação não está muito boa. Essas guerras civis, elas propõem novamente ditaduras, as pessoas se levantam no poder e é retirada com outra guerra civil. Roma não está bem por conta de tudo isso. O império está em declínio, ele está em risco. Devido a isso, os romanos resolvem propor, o pessoal do Senado, que ainda tem um pouco de poder, resolvem propor o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato é composto por Caio Otávio, Marco Antônio e Lépido. Marco Antônio e Caio Otávio eram generais do exército romano, Lépido era civil. Então, como civil, Lépido era muito fraco frente aos dois, ao Caio Otávio e o Marco Antônio, que eram generais do exército.
Lépido não vai resistir muito tempo, ele vai ser retirado do poder, e aí fica Caio Otávio e Marco Antônio, efetivamente, para saber quem é que controla Roma. Os dois queriam ter poder total, então começa aí novamente uma luta civil em Roma. Caio Otávio com parte do exército, Marco Antônio com a outra parte. Marco Antônio, elaborando uma estratégia aí de guerra, o que ele vai fazer? Ele vai para o Egito. Quem está controlando o Egito? Cleópatra, a ex-amante de César, que tem um filho com César chamado Cesário. Então, o que ela vai fazer? Ela vai correr, o Marco Antônio vai correr para o Egito, lá ele se torna amante de Cleópatra, e Cleópatra vai ceder a ele o exército egípcio para lutar contra Caio Otávio. A luta vai se estabelecer, e Caio Otávio, num golpe de sorte, numa batalha chamada Batalha de Actium, que fica no litoral da Grécia, o Caio Otávio ele vai vencer Marco Antônio. Marco Antônio vai voltar para o Egito desmoralizado, sabendo que Caio Otávio vem atrás dele, porque ele não tem mais um exército significativo. Então, o que ele faz desmoralizado? Ele pega o Gládio, coloca em frente ao corpo dele, e ele corre em direção à parede, e o Gládio vara ele cai praticamente morto. Cleópatra vai ficar desesperada com aquela situação, falar, você me abandonou, que não sei o que, agora eu vou para Roma, como troféu de guerra do Caio Otávio. Então, o que ela faz? Ela pede para um dos seus escravos trazer uma naja num cesto, ela deixa com que a naja pique ela, e ela morre para não ir para Roma como um troféu de guerra levada por Caio Otávio. Aqui está o segundo triunvirato. Os componentes são Lépido, Marco Antônio e Caio Otávio. Caio Otávio ele vai vencer Marco Antônio, Lépido será afastado, e vencendo Marco Antônio, ele se estabelece como governante máximo de Roma. Sabemos que o Senado não gostava disso, de ter um governante sozinho, porque não gostava de centralização. Então, o que o Senado faz assim que o Caio Otávio volta? Ele começa a dar títulos para o Caio Otávio. Primeiro ex-máximo, primeiro da religião, você pode ser rei. E o Caio Otávio, ele aceitou alguns títulos, e quando chegou no título de rei, ele falou, não, de rei eu não quero, porque eles já tinham feito isso com o César, e aí depois feito uma conspiração com o apoio da população, e ainda matado o César, porque eles não gostavam de centralização. Então, quando chegou no título de rei, o Caio Otávio, ele não aceitou. Se ele não aceita o título de rei, o que vão dar para ele? Um outro título. E qual o título que dá? Augustus. Augusto quer dizer o quê? O deificado. E ele aceita o título de Augusto deificado, que ele é Deus. O que ele faz? Nesse dia que ele aceita esse título, ele abre os celeiros de trigo, dá uma festança para a plebe, e a plebe acha mesmo que ele tem jeito de Deus, e aí emplaca o título. Augustus quer dizer o deificado, que ele é Deus e que ele vai controlar a situação em Roma. Agora veja, se ele é Deus, ele pode indicar seu sucessor. Se ele vai indicar seu sucessor, eu estou rompendo com a república e fundando o que a gente chama de império. Roma, ela retrocede na questão política, né? De república para império. Povo, no slide passado eu dei uma rateada aí numa palavra, quase que ela não sai. A verdade é que é horrível aqui dar aula olhando para a tela de um computador e tentando imaginar vocês aqui. Não tem como brincar, não tem como zoar, não tem como ir na lousa, não tem como fazer efetivamente alguns desenhos que eu faço mostrando isso. Está muito difícil, então eu peço desculpas mesmo, mas nesse momento de crise aí que a sociedade, que o mundo está passando, é o meio que a gente encontrou aí de efetivamente dar prosseguimento aos nossos estudos, tá? O Alto Império, de ano de 27 a 235 depois de Cristo, é o apogeu máximo da civilização romana, principalmente o Principado de Augusto. Augusto desenvolveu muito império no que diz respeito à cultura e à política romana, tá? Mas Augusto encontrou um problema. Ele estava com um império muito grande. E esse império grande, ele dificultava muito, porque você tinha que ter exército para tudo que é lado, para você fazer um controle dessas fronteiras. E o Império Romano, ele tendenciava a efetivamente crescer, sempre crescendo porque precisava de escravo. Então, o que o Augustus vai fazer? Não, o Caio Otávio. Ele vai fazer a política da Pax Romana. Veja, eu não falei em paz, P-A-Z, eu falei em Pax,
P-A-X, Pax Romana. E o que é isso, a Pax Romana? A Pax Romana é uma diminuição das conquistas para a consolidação das fronteiras. Eu vou diminuir as conquistas do Império Romano para consolidar as fronteiras, tá? É importante isso? Extremamente importante para você manter o império e proteger essas fronteiras. É no Principado de Augustus também que vai nascer o cristianismo, ou seja, Cristo. Cristo vai se dar aí nesse Principado de Augusto e vai ser importante isso aí. O cristianismo se estabelece como uma religião perigosa para o Estado romano, bastante subversiva. Por quê? Porque os cristãos já tinham um Deus. E Augusto quer dizer o deificado, que ele é Deus. Então você tinha que se inclinar diante do imperador, sair e nunca dar as costas para ele. E os cristãos não ligavam para isso. Os cristãos, na verdade, eles já tinham um Deus, acreditavam que o Deus estava no céu e que ia prestar homenagem só a esse Deus, e o imperador romano queria que prestasse homenagem a ele. Então esses cristãos, eles acabaram servindo como válvula de escape para a plebe, para a política do pão e circo, que era uma forma de você controlar aquela plebe romana que estava desprovida dos seus bens materiais, de emprego, e ficava andando nas ruas romanas. Então, construiu-se o Coliseu para isso. Como que funcionava? Trazia-se os cristãos, e esses cristãos eram colocados dentro do Coliseu para lutar contra os gladiadores. Só que os cristãos não lutavam. Eles deixavam serem mortos por conta disso. E os romanos não gostavam dessa situação, eles queriam ver a luta, e alguns romanos tentaram entender por que os cristãos faziam isso. E descobriram que esses cristãos eram extremamente pacifistas e que eles acreditavam que se eles morressem, eles iriam para o céu, em ruas de ouro, com paz plena e com um contato com Deus. Então esses plebeus, principalmente os plebeus, ficaram interessadíssimos nisso. Então o cristianismo começa a crescer dentro de Roma, porque esses cristãos eram trazidos da Palestina para ser divertimento dentro do Império Romano, dentro do Coliseu. Veja, o cristianismo, por mais que tenha nascido lá na Palestina, no Oriente Médio, Cristo tenha se dado lá, mas é na Europa que o cristianismo pega força. Se você vai hoje lá em Jerusalém, você vai ver que poucos cristãos habitam Jerusalém. Jerusalém vai ser dividida entre judeus, muçulmanos e uma pequena parte cristã. O cristianismo mesmo, e a força do cristianismo está na Europa. Haja vista que a sede do cristianismo católico está dentro de Roma, que é o Vaticano, que é um bairro de Roma, está lá, é um país e é a sede do cristianismo mundial católico. A crise do século III. Aqui já não é mais Augustus, mas tem muito a ver com a política estabelecida por ele lá atrás, chamada de Pax Romana. Ora, se você teve a Pax Romana, e essa Pax Romana ela diminuía as conquistas para a consolidação das fronteiras, você tem um problema. Não está entrando muito escravo dentro de Roma. Se não está entrando muito escravo dentro de Roma, você tem que entender que a produção agrícola ela vai diminuir significativamente. Os escravos que produziam tudo, veja, você não tinha mais os plebeus trabalhando, era um escravo. Se você tem uma crise do escravismo, porque não entra mais escravo dentro de Roma por causa da Pax Romana, obviamente que ele não produz a quantidade que está acostumado aos romanos consumirem, vai haver uma crise de desabastecimento. Essa crise de desabastecimento leva a um processo inflacionário. As coisas começam a ficar caras. E aí, eu pergunto para você, veja, vai ficar caro. Se seu pai chegar para você e falar, olha, filho, a pegada nós comemos todo dia uma comida com bife, mas agora a gente vai diminuir, vai ser só 3 dias com bife por conta dessa crise aí do coronavírus. Você vai matar seu pai por causa disso? Provavelmente não. Mas Roma não podia. Por quê? Porque ela tinha aquela clientela que dependia de pão às 10 da manhã, às 4 da tarde. Então, o que o imperador faz? Ele faz um rigor fiscal. Ele estabelece aí um encarecimento das mercadorias para ele acabar arrecadando em forma de impostos isso. Isso vai levar a uma crise maior ainda, porque se você coloca mais caro as coisas, efetivamente tem mais inflação e aí uma situação bastante difícil se estabelece dentro de Roma. E essa situação fica tão precária que começa a faltar comida. Então, os romanos, principalmente da cidade de Roma, começam a sentir fome.
E aí é nesse momento que os patrícios, que são donos das terras, eles vão sair da cidade. Para quê? Para tentar produzir no campo. Isso é o que a gente chama de êxodo urbano. Veja, isso não é muito comum, êxodo urbano. Geralmente o êxodo é rural. Então agora é o momento na história que você está vendo esse êxodo acontecer, êxodo urbano, vai haver-se uma ruralização, porque está faltando comida dentro de Roma, essas pessoas vão migrar efetivamente para o campo para tentar produzir novamente. Os patrícios vão para o campo, chega lá, eles percebem efetivamente que a segurança não é a mesma coisa. Você estando numa cidade, você chama o vizinho, faz alguma coisa assim. Medo de toda essa situação, da fome precária que está estabelecida. Lá no campo ele faz o quê? Ele faz um castelo, ele fortifica ele. E qual a diferença de castelo e palácio? Palácio pode ser qualquer casa bonita, grande, imensa. O castelo não, o castelo geralmente é uma fortaleza militar. Então ele faz um castelo, ele faz nessas propriedades chamadas vilas ou vilas, que ele vai tentar produzir, são terras deles, eles são dono das terras, ele faz esse castelo e ele está lá tentando produzir. Ora, quem ficou em Roma? Quem ficou em Roma foi a plebe empobrecida. Então essa plebe vai fazer o quê? Ela vai fazer uma arruaça dentro de Roma, mas ninguém vai ligar. Antes ligava? Ligava, cedia, dava mais pão, dava mais trigo para eles, dava mais espetáculo de circo. Agora, a elite saiu de Roma. E a elite que ligava quando os plebeus faziam bagunça, faziam pagode, faziam, sei lá, baile funk, né? Os plebeus faziam isso, a elite não gostava. Então cedia para ele. Agora só tá os plebeus aí. E eles necessitando de mais comida, mais trigo, mais pão, eles começam a fazer arruaça. Alguém ligou? Não, a elite saiu. Ou os patrícios saíram, ninguém ligou. É igual, sei lá, aposentado fazer greve. Ninguém liga. Por quê? Porque efetivamente eles não são produtivos. Devido a isso, o que faz esses plebeus? Eles vão atrás dos patrícios. Chegando lá na vila, eles falam, olha, eu posso trabalhar para o senhor, tal, em troca de pão, de comida. E aí é cedido para ele, aí, para arrecadar o pão, a comida, um pedacinho de terra desde que eles trabalhem na terra dos seus senhores, na terra dos patrícios. E aí começa a surgir a ampliação do colonato. Isso aqui é o início do que a gente conhece como feudalismo. Povo, depois dessas crises todas, tenta-se fazer uma nova organização do poder e uma centralização da autoridade imperial. O imperador tem perdido bastante seu poder. Essas tentativas se dão com Diocleciano. Diocleciano é um imperador que sobe ao trono, muito depois de Caio Otávio, e ele tenta fixar novamente o homem à terra, ao campo. E ele vai promover uma série de leis para tentar conter a crise com a divisão do Império Romano em uma forma de governo chamada tetrarquia. O que ele fez? Ele entendeu o que o Caio Otávio tinha proposto lá com a Pax Romana. O império está muito grande mesmo, eu vou dividir o império em dois para efetivamente tentar controlar a situação. Então o que ele faz? Ele divide o império em dois, dá para os seus filhos, um se estabelece como César, outro se estabelece como imperador. Por quê? Porque uma coisa muito perigosa em Roma era ser imperador. Se você pega a lista dos imperadores, quase todos foram assassinados. Então, o que ele está tentando fazer agora? Se houver isso, o assassinato, não vai ter briga pelo poder. O próximo na hierarquia, que seria o César, só assumiria o poder. Então, ele dá para os filhos, ele divide o Império Romano no Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Até quando se dá essa divisão do Império ali por Diocleciano? Até a morte de Diocleciano. Diocleciano morreu, houve luta pelo poder e tudo mais, e aí voltou a ter o imperador só, esse queria controlar uma região mais vasta possível. E um desses imperadores que se levantou foi Constantino. O imperador Constantino, ele vai unificar novamente o império e vai legalizar o cristianismo através do Edito de Milão em 313. Veja, o que ele percebeu? Ele percebeu que os plebeus que tinham aí se cristianizado, eles não queriam efetivamente participar do exército, porque o cristão era pacifista. Devido a isso, se eu fosse para o exército, eu tinha que matar, com espada na mão, cortar a cabeça, sangue para tudo que é lado. Eles não queriam. E aí, o que ele vai fazer para tentar atrair esses cristãos, esses plebeus cristianizados, para o exército?
Ele vai fazer o Edito de Milão e ele vai legalizar o cristianismo. Inclusive, ele vai ser conhecido como o pai da cristandade, o protetor dos cristãos em todo o Império Romano, dentro da Europa. Legalizar. Qual a diferença legalizar e oficializar? Legalizar, eu digo, olha, você pode, qualquer um pode. Legalizamos aí, sei lá, a maconha. A quem é que vai usar a maconha? Quem quiser, é legalizada. Tá? Então ele vai legalizar todo mundo agora, o cristão que era perseguido antes como uma religião aí subversiva, agora ele vai poder cultuar o seu Deus, vai poder montar a igreja, ele legalizou. E quem vai poder ser cristão? Quem quiser ser cristão, graças ao Constantino, pelo Edito de Milão de 300. Aqui, né, as tentativas de solução da crise. Diocleciano, ele faz a tetrarquia, ele divide o império, a primeira vez que o império é dividido em dois, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Isso não dá certo, e aí Constantino ele unifica novamente o império, só que ele promove o Edito de Milão de 313, tentando trazer aí o plebeu para o exército, para fortalecimento aí do império novamente. O Edito de Milão ele vai legalizar o cristianismo, e aí os cristãos podem sair das catacumbas e eles podem formar igrejas, eles podem cultuar o seu Deus sem mais ser perseguido dentro do Estado romano. O imperador que sucede aí o Constantino será Teodósio. E Teodósio achou que a decisão do Constantino de legalizar o cristianismo foi extremamente acertada. Então eles não faz só legalizar, ele vai oficializar. Veja, o que é legalizar? Legalizar é quando eu permito que você faça parte daquela religião ou pratique aquilo que está sendo legalizado. Oficializar. Oficializar, eu vou determinar agora que todo romano será cristão. Ele vai determinar, varrer todas as religiões pagãs que tinha dentro de Roma, e agora a única religião que será oficializada, que será parte do Estado romano, será o cristianismo. E o que mais ele faz, Teodósio? Ele faz a última e definitiva divisão do império. Ele vai dividir aquilo que Diocleciano criou lá atrás, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Esse é Teodósio o Grande, foi ele que dividiu o império pela última vez, né? Entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Tornou o cristianismo religião oficial dentro de Roma, dividiu o Império Romano do Ocidente com capital em Roma, Império Romano do Oriente com capital em Constantinopla, e tem um erro nesse slide aí, Império Romano do Ocidente e Ocidente. Na verdade, aí o capital de Constantinopla é Império Romano do Oriente, tá? Essa divisão ela vai dar certo e ela que vai ficar aí marcada para o Império Romano. O Império Romano do Ocidente ele vai cair, ele não vai suportar as crises aí estabelecidas pela Pax Romana ou a crise do escravismo. O Império Romano do Oriente ele vai ficar em pé por mais 1000 anos depois da queda de Roma. Essa é a divisão feita aí por Teodósio. Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Ele pegou a mesma divisão feita por Diocleciano lá atrás. Império Romano do Ocidente, capital em Roma. Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla. Nós temos uma aula só sobre o Império Romano do Oriente como fechamento dessa apostila. Logo mais eu vou estar postando ela para vocês. Bom, você sabe que o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, ele tinha uma coisa chamada federação. Por quê? Como os cristãos, os plebeus cristianizados se recusavam a participar do exército, então Roma contratava os povos germânicos. Quem eram os povos germânicos chamados de bárbaros? Eram povos que efetivamente não participavam da cultura latina ou da cultura romana. Então eram povos que viviam de uma forma diferenciada, falavam outra língua que não era o latim. Então esses povos, eles eram ameaças para Roma, mas Roma dava dinheiro para eles e eles viviam na fronteira, na terra deles, e acabava protegendo as fronteiras do Império Romano. Isso chamava-se federação, eles acabavam participando do exército na proteção disso. Só que até quando esses povos aí germânicos, eles protegeram Roma e não entraram dentro do império, recebendo dinheiro de Roma?
até a chegada de um povo bárbaro muito mais violento. E esse povo chegou, é um povo do Extremo Oriente, chamado de Hunos, comandado por um cara chamado Átila. Os hunos eram extremamente aguerridos. Esses hunos, eles dominavam muito bem o cavalo, um arco e flecha excepcional, e eles colocaram esses povos bárbaros para dentro do Império Romano, levando à queda do Império Romano no ano de 476. Roma vai cair na mão de um chefe bárbaro chamado Odoacro, e ele comandava um grupo de bárbaros chamado Érulos. O que vocês estão vendo aqui é, no lado esquerdo, é o arco romano. O arco romano era uma madeira, ela era curvada com um tipo de cordinha, e ela, tensionada, ela lançava a flecha. Lançava a flecha, sei lá, 50 metros, tá? No ensino médio. Do outro lado, o que você tem? Você tem um arco huno, do povo extremamente aguerrido, povo bárbaro, que colocou os outros povos germânicos para dentro do Império Romano. O que você tem? Você tem um arco, uma madeira, tensionada também, só que essa madeira era curvada ao contrário. Como é que eles conseguiam fazer isso? Com um tendão de animal. Como eles tinham muitos cavalos, os cavalos morriam, tomavam flechada, eles acabavam de matar o cavalo, tirava o tendão, amacetava esse tendão com pedra e enrolava na madeira. E esse tendão, ele é muito elástico. Então, na hora que eles tensionavam a flecha, essa flecha ia numa distância umas 4, 5 vezes mais do que a flecha romana. E isso era uma arma muito mais letal, fazendo com que os povos bárbaros corressem muito desses hunos. Os slides que se seguem são 3. É um relato de um historiador da época, que mostra aí como que os romanos viram a queda desse império, o Império Romano do Ocidente, como sendo aí efetivamente as pragas descritas no Apocalipse. Eles viam aí o fim do que eles conheciam como civilização, que é Roma, ocupada por vários povos bárbaros. Quais os povos que invadiram? Os povos germânicos. Então, os francos invadiram, deram origem ao que a gente chama de França. Os anglo-saxões invadiram, já estavam ali na região ali da Bretanha, acabam fundando a Grã-Bretanha. Os visigodos acabam fundando a região onde hoje é a Espanha, e assim sucessivamente. Vários povos começaram a entrar dentro do Império Romano, e cada povo ocupou uma região. É hoje o que a gente tem como os vários estados ou países da Europa.